Mas o que nos concerne, o que nos interessa no dia de hoje é continuarmos vendo os aspectos relacionados a João Batista. Preste atenção, porque quem está prestando atenção está aprendendo, está crescendo, está se desabobalhando. O Evangelho nos desbestifica, o Evangelho nos desimbecializa, o Evangelho tira de nós essas pré-compreensões. É mais difícil na cabeça de quem já chega condicionado, ou pré-determinado, ou preconceituoso, ou especialmente horrorosamente difícil para quem já se submeteu a uma lavagem cerebral religiosa. Aí é complicado demais. Tá bom, Gabriel, chega de fazer trocadilho com bofe, com dois Fs, e bofe de bofe. Então tá legal, você já repetiu 3 vezes. Ali... Tá bom, meu irmão? Já participei, todos nós. E quem vai entrando aqui, por favor, vá colocando logo o seu dedinho aí no like, vá dizendo amém para aquilo que você veio buscar. Se você veio buscar a palavra do Evangelho que nós temos diante de nós. Então, ontem eu expliquei de maneira possível, dentro de 1 hora e 15 minutos, o que era a diferença, por exemplo, do arrependimento, da tristeza para a morte, que Paulo fala aos Coríntios, que ele queria que fosse produzido no coração daqueles que o estavam lendo um arrependimento para a vida, uma mudança transformadora, que é um dom da graça de Deus, que é um molestamento da graça. Antes de nós mesmos começarmos a pensar no assunto, é a graça de Deus que nos emula na direção do arrependimento, que nos propulsiona. Outra banda não saudável é a tristeza para a morte, que é aquele remorso que o cara sente quando constata a loucura, o mal que fez, a idiotice, as opções erradas, tudo isso, e fica triste, deprimido, sem uma reação transformadora, sem uma atitude de dizer: eu estou vivo e não vou morrer sepultado na minha própria tristeza. E se levanta e anda, olha para Deus e crê na graça de Deus, no favor imerecido, crê que a misericórdia triunfa sobre o juízo, crê que o amor de Deus vai de eternidade a eternidade, que não tem nada que tenha a durabilidade, a persistência do desejo de Deus nos perdoar. Por isso é que antes de criar, nós já nascemos perdoados, porque o Cordeiro de Deus foi imolado antes da criação de qualquer criação, como diz Paulo, como diz Pedro, como diz João no Apocalipse, imolado antes da fundação do mundo ou da criação de todas as coisas. E aí eu falei muito sobre o significado do arrependimento, da mudança de mente, da transformação de emoções, sentimentos, o que molda o caráter, o que transforma o comportamento, as atitudes e o caminho concreto da gente. E aí, quando nós chegamos nesse ponto, eu disse que nós teríamos que esperar o dia de hoje, porque ontem nós já tínhamos esgotado o tempo. Então, isto dito, eu quero continuar. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. E ele disse isso aos fariseus, aos religiosos, que chegaram, viram os pecadores confessando os seus pecados, eles mesmos chegaram ali em silêncio
em estado de mutismo, os fariseus e os saduceus só entraram na fila do batismo, caladinhos, diferentemente dos anteriores, que chegavam quebrantados, chegavam com a tristeza do choro, do reconhecimento dos seus pecados, dos seus equívocos diversos e variados, pedindo perdão, com o coração sofrido. E eles não. Eles só chegaram e entraram, calados, achando que iriam passar. E que João, quem sabe, fosse ficar até honrado de dizer: ai, os fariseus, até os fariseus, os saduceus, os escribas estão vindo aqui receber o meu batismo, como a maioria dos idiotas que vivem de glamour pensariam e sentiriam. Mas ele não estava de modo algum procurando a aprovação de ninguém. Ele não estava ali tendo antes feito uma pesquisa para saber o que ouvir. Ninguém quer ouvir falar em arrependimento, em confissão de pecado, em quebrantamento, em mudança de vida, de coração, de atitude, de comportamento. Dá muito trabalho. Regeneração quase ninguém quer. O pessoal quer é uma bênção inconsequente, que prometa ao bandido, ao traficante, ao miliciano, ao político corrupto, ao pastor safado, mentiroso, enganador, ao sacerdote hipócrita, a qualquer um, a qualquer pessoa, de qualquer grupo ou categoria, apenas promessas sem que o indivíduo assuma nenhuma posição de mudança de vida, de caráter, de atitude, de mente, sem que ele produza fruto digno de uma consciência. Aí basta você botar dinheiro, que Deus não quer saber da consciência humana. É um Deus sem consciência, é um Deus diabo, é um Deus demônio, é um Deus do tudo isso te darei se prostrado colocares dinheiro no meu gasofilácio, me adorares com o sacrifício da tua grana, puseres aqui, aí eu te abençoo. Antes disso, nunca, antes disso, não. Foi o que foi ensinado para vocês de uns 40 anos para cá. E milhares de pessoas continuam doentes dessa doença. E não adianta rei.15 gols dizer que o meu som está baixo. Conserte o seu, o meu está ótimo para todo mundo. Então, não falem mais isso, por favor. E aí, ele vê os fariseus e os saduceus, duas denominações diferentes, com duas posturas teológicas diferentes, com duas atitudes diferentes, com duas construções doutrinárias distintas, diferentes, se aproximando dele em silêncio para receber o batismo. E ele diz, olha para eles e diz: raça de víboras. João vivia no deserto, e os desertos do Oriente Médio estão cheios de pequenas víboras, pequenas. Tem histórias antigas, histórias do Egito Antigo, histórias dos etíopes, histórias narradas, por exemplo, por Flávio Josefos, sobre as guerras nos desertos daquela região e como algumas vezes os exércitos eram desbaratados, completamente destruídos pelas serpentes abrasadoras, como a gente encontra um caso descritivo disso no livro do Êxodo, durante a peregrinação do povo no deserto, e como foi Deus que mandou que se levantasse uma serpente de bronze numa haste, para que todo aquele que olhasse para a serpente de bronze com fé ficasse curado dos seus males. Eu vou fazer só uma pequena parte aqui, só para checar
o meu uma pequena parada e reconectou. Então, prosseguindo. Você tem narrativas que falam de como os desertos eram cheios dessas víboras pequenas, peçonhentas, matadoras. E o Êxodo dá um exemplo disso, Flávio Joséfos conta essa história, e de modo que João, que é um homem que cresceu na solidão, um ermitão dos desertos, quando vê esses caras religiosos, mentirosos, hipócritas, se aproximando caladinhos, mentirosos, hipócritas, se aproximando caladinhos, querendo fazer uma média para a população. Para eles, querendo fazer uma média para a população. Para eles era um ato político, um ato político. E aí eles chegam sem confissão de pecados, sem coisa alguma, vão entrando apenas para o povo dizer: olha, eles são pessoas piedosas, eles estão aqui também, como nós, se identificando com esse novo profeta. Aí João olha para eles e sabe que aquilo é só mímica, sabe que é só mimetismo, sabe que é só fachada, sabe que é só camaleonismo, que é só absorção de cores do lugar, é só fantasia, é só hipocrisia. E aí lhes diz raça, que eu falei ontem que era uma palavra muito forte porque designava aquela qualidade de víbora peçonhenta, aquela pequenininha do deserto que João estava acostumado a encontrar, que nem todo mundo conhecia tão de perto quanto ele, mas ele discernia naquela atitude a mesma atitude das víboras do deserto. Quem vos induziu? Porque arrependimento não houve em vocês. Qual foi a indução? Foi marketing? Foi política? Foi para vocês darem uma impressão, para criarem uma imagem que vocês chegaram aqui? Vocês estão pensando que me impressionam? Não me impressionam. Vocês estão achando que é possível, sem conversão, sem arrependimento, sem transformação, sem nascer de novo, sem uma nova mente, sem um compromisso de fato com a qualidade da vida de Deus, que é chamada de vida eterna, vocês vão fugir, escapar de fininho, escapulir da ira vindoura? Vocês estão pensando que Deus é cego e moco como vocês? Vocês são óbvios para mim, quanto mais para aquele que sonda mente e corações. Vocês são um flagrante. A hipocrisia de vocês é explícita. Explícita. Eu não sei como é que desativa o chat. Tem gente aqui me pedindo. Desativar. Eu não sei, eu não vou perder meu tempo aqui, depois eu estudo isso. Então, a hipocrisia de vocês é explícita. Produzam fruto digno de arrependimento e não comecem a dizer, a evocar o DNA de vocês. Eu temos por pai Abraão, como Jesus viria dizer, e eu falei ontem em João 8. Não fiquem dizendo temos por pai Abraão, porque em verdade eu vos digo que dessas pedras aqui do deserto, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então parem com essa mentira, porque a mim vocês não me impressionam. Vocês vivem como filhos do diabo e não filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês dariam um outro fruto na vida, e não exatamente esse. Então vão buscar transformação, porque o juízo de vocês já chegou. Vocês estão daqui a pouco
Vocês serão enfrentados pelo juízo, porque o machado do juízo já está posto na raiz das árvores. Toda árvore, toda árvore, todo ser humano, toda alma, toda consciência que não produz bom fruto, boa atitude, bom mover-se em favor da vida no mundo, é cortada, como Jesus diz em João, no capítulo 15, é cortada, lançada fora. Só fica na videira verdadeira aquilo que produz muito fruto. Senão é para ser arrancada mesmo da terra, para não ocupar espaço, como tem parábolas de Jesus que dizem isso. Então, ontem eu falei bastante desse aspecto. Hoje eu quero continuar, e aí é necessário que a gente vá para o Evangelho de Lucas, onde você vê a continuidade descritiva e as aplicações do significado de arrependimento que João faz conforme a descrição feita por Mateus. Mateus para no verso 9 do capítulo 3 de Lucas. Produzi, pois, fruto digno de arrependimento, porque o machado já está posto na raiz de toda árvore. Isso ele disse aos fariseus, aos saduceus, aos religiosos, aos miméticos, àqueles que são os reis da disfarçatez, da aparência, que cultuam as visibilizações, e Jesus disse: por fora são sepulcros caiados de branco, mas por dentro estão cheios de rapina e de podridão. Por fora eles são os reis dos mandamentos exteriores, por dentro eles são os transgressores, que fazem dos seus corações uma lixeira. Aí chega a multidão, no verso 10 aqui de Lucas 3. As multidões o interrogavam. As multidões queriam saber. Chegavam e diziam: nós estamos arrependidos, nosso coração está doendo, está sofrendo. Há um desconforto latente, em alguns patente, mas constante nas nossas consciências. Nós não estamos satisfeitos com o nosso modo de viver. Então, por favor, diz como é que nós devemos proceder. Fala. Aí João Batista ouviu a sinceridade da pergunta das multidões, das pessoas. Era um grupo onde tinha gente de todos os tipos. E ele vai respondendo, cada um daqueles aos quais ele menciona aqui são proponentes de perguntas. Por exemplo, verso 11 de Lucas 3 diz: respondeu-lhes, quem tiver duas túnicas, presta atenção, quem tiver duas túnicas, tiver roupa sobrando, eu, por exemplo, tenho roupa sobrando. Se eu não falasse na televisão todos os dias, desde 19 anos de idade, eu podia ter muito menos roupa do que eu tenho. Se a minha vida fosse só ir ali e voltar, falar num evento aqui, num evento ali, voltar, não precisava. Mas como eu falo todo dia aqui para vocês, e falo em outras lives, em outros ambientes, em um monte de coisas, acaba aqui o Papo de Graça, eu vou gravar os salmos do que eu estou fazendo no Café com Graça, apenas para aqueles que estão inscritos no ambiente do meu blog caiofabioexclusivo.com.br, recebem de graça toda manhã, vão passar a receber um salmo de 20 minutos a 30 minutos de exposição. Qualquer pessoa, gratuitamente. Aí eu vou, troco de roupa, à noite ou à tardinha, geralmente tem uma live. Ontem à noite eu fiz uma live aqui com o Fuxico Gospel, que começou às 8 da noite e terminou 11h20, uma live longa, onde eu também botei uma outra roupa.
Então, para mim, ter roupas além daquilo que eu necessito faz parte de uma necessidade do meio de comunicação através do qual eu falo com vocês. Então, vocês merecem uma variação visual mínima. E é para isso que eu tento chegar com alguma roupa diferente todo dia. São as mesmas, apenas com mudança da camisa de dentro, da camisa de fora, algumas bobagens. Mas eu tenho consciência total de que toda acumulação é pecaminosa. Quando eu vou emagrecendo muito, e eu tenho ainda roupas, eu tinha roupas do tempo que eu estava gordinho, ou gordão, para o meu gosto, gordão, com 125 quilos de peso, e eu perdi 45 quilos. E todas aquelas roupas eu dei, eram muitas roupas. E atualmente eu tenho perdido ainda mais peso. Com a dificuldade de saúde gastrointestinal que eu tive há 10 dias atrás e que se prolongou a semana inteira, eu perdi 4 quilos rapidamente. Eu estava com 70 quilos, eu estou tentando recuperar, porque a média razoável para mim hoje em dia é 74, no máximo 75, tá bom. Eu me sinto confortável. Então, eu privilegio hoje em dia as roupas do meu tamanho, do meu peso, do meu conforto. E tenho um pouco mais do que eu precisaria só por causa dessa variedade que eu expliquei aqui. Do contrário, ia tudo para um monte de gente. Como eu vou vendo coisas, às vezes que eu ganho e que estão maiores do que eu preciso, eu poderia trocar ou tudo mais, mas vejo gente que precisaria imensamente daquilo que eu tenho, e eu vou lá e passo adiante. O que João está dizendo aqui é não acumulem. Túnicas naquele tempo eram um luxo extraordinário, era um grande luxo. Nem todo mundo tinha 2, 3 túnicas. Muita gente tinha uma túnica só e achava que era o suficiente. Quem tiver 2, dê uma para quem não tem nenhuma, para quem está andando aí coberto com pano de saco. Reparta com quem não tem. E quem tiver comida, comida para todo dia, comida para compartilhar, mesmo que você não tenha comida acumulada em nenhum lugar, mas se você tem todo dia o pão daquela necessidade, e você encontra pessoas que não têm o pão para o dia de hoje, faça o mesmo, divida, compartilhe, prepare um farnelzinho. Tem muita gente que passa aqui na porta de casa pedindo dinheiro. Eu digo, escuta, você não quer levar comida? Se você quiser comida, eu te pego ali sacos de arroz, de feijão, de outros elementos não perecíveis. Coloco tudo aqui na tua mão. Você quer? A maioria absoluta diz que sim. E quem diz que não quer, não está de fato necessitado e é para desconfiar das intenções. Mas se você tem, vá lá e pegue e ajude quem não tem. E não transfira essa responsabilidade para o Estado, como todo mundo tenta fazer, para aliviar a consciência e dizer, que essa é a obrigação do Estado, eu já pago o meu imposto. Eu também. Mas se tem alguém que, apesar de eu pagar o meu imposto e apesar do Estado, chega com fome na porta da minha casa, o Estado é o meu, é o do meu espírito, é um Estado cristão de ser. Então eu vou repartir com ele. Foram também a ele e perguntaram outro grupo, um grupo de marginais, um grupo de repudiados, um grupo de publicanos, de traidores da pátria. Os patriotas de Israel odiavam os republicanos porque eles não eram patriotas. E ficaram com muita raiva de Jesus, porque Jesus acolhia os não patriotas, os publicanos.
E fez pior ainda na visão dos patriotas judeus. Ele chamou um deles, o maioral de todos os publicanos, que eram os cobradores do imposto dos romanos, que era imposto sobre o povo de Israel, porque os romanos não trabalhavam, não faziam nada. Eles viviam dos seus exércitos, tomando nações, e viviam da produção agropecuária e dos tesouros minerais e das joias e das riquezas das nações que eles despojavam e dominavam, como aqui era o caso em Israel. E eles colocavam locais, pessoas locais, não romanos. No caso dos judeus, eles escolhiam judeus para cobrarem dos judeus o imposto dos romanos. Então vocês imaginam como esses cobradores de impostos judeus, que cobravam de judeus, eram vistos pelos judeus. A maioria dos judeus, especialmente dos religiosos de Jerusalém, quanto mais religioso, mais patriota, mais nacionalista, mais cheio de ódio dos romanos, mais dispostos à belicosidade muitas vezes. E alguns outros grupos religiosos cediam para terem privilégios de natureza política, para ascenderem no poder imediato, nas hierarquias de Jerusalém em relação aos judeus. Mas, no geral, o que havia, mesmo quando eles serviam os romanos, era um desejo de uma subversão latente de que aquele tempo acabasse e que as autoridades religiosas de Israel se transformassem nos donos da parada. Tudo fosse para eles e não a maior parte para os judeus. Então, quem quer que fizesse esse trabalho era antipatriótico, era odiado, era abominado. E Jesus dava atenção aos não patriotas. E contra toda a opinião religiosa e a opinião também irreligiosa de algumas pessoas na Galileia, que não por motivos patrióticos, mas por mera raiva de dizer esse desgraçado é do nosso povo e fica nos explorando. Pedro, por exemplo, devia ter um ódio danado de Mateus, o publicano, que Jesus chamou para ser um dos apóstolos, o maioral dos cobradores de impostos do norte de Israel, na Galileia, um dos homens mais ricos daquele lugar. E Jesus o chamou. Viu que o cara, apesar de tudo, estava com uma avidez enorme, ouvindo a palavra, e disse a ele, na coletoria, vem e segue-me. E Mateus largou tudo, largou a grana, largou o emprego, não deu satisfação a ninguém, foi embora com Jesus e não voltou nunca mais. E os outros apóstolos, já tinha gente ali de extrema esquerda, como Simão Zelote, membro do grupo dos Zelotas, que eram revolucionários, considerados de esquerda pelos fariseus e pelos saduceus e pelos romanos. E já tinham outros ali que eram pessoas de visões ideológicas originalmente diferentes. E agora ele chama um cara que não é apenas de direita, era um indivíduo que trabalhava para a direita opressora, para a direita estrangeira, para a direita ocupante do território, para a direita despótica. Reconectar ao vivo de novo. Vamos em frente, ainda bem que está todo mundo aí e que ninguém disse nada. Vamos lá. Então, ele chega e fala agora com os publicanos. Eu tinha dito que Pedro, eventualmente, tinha uma raiva enorme de Mateus. Deve ter sido um grande desconforto para Pedro, porque ele pescava com João, com Tiago, com André, com Zebedeu,
e vinham com os barcos cheios de peixe fresco da Galileia e eram obrigados a trocar o peixe fresco por peixe salgado, por charque. O charque ficava para os pescadores da Galileia. E o peixe fresco ia para Jerusalém, para Cesareia Marítima, para Cesareia de Filipe, ia para os romanos e para os aristocratas religiosos de Jerusalém, que comiam o peixe fresco da Galileia. E é óbvio que os pescadores e o povo pobre da Galileia tinham uma raiva enorme disso. E Mateus era quem promovia a troca dos produtos, era quem fazia o pagamento injusto. E esses publicanos é que estão aqui, voltando agora uns meses antes de Jesus chamar Mateus para segui-lo lá na Galiléia e chamar Pedro também, no início do ministério de João Batista, que não teve nenhuma longitude de tempo. Acabou com uma certa brevidade, assim que Jesus apareceu. Mas os publicanos lhe perguntavam, esses considerados marginais antipatriotas, foram também publicanos para serem batizados, mas antes de serem batizados, perguntaram-lhe, mestre, o que havemos de fazer? Eles sabiam que aquele ato tinha que ter implicações. Eles sabiam que não era só um rito de jogar água na cabeça ou de mergulhar o cara no rio, dependendo da forma de batismo. A forma de batismo é totalmente irrelevante. Se fosse relevante, se dizia João os mergulhava no Rio Jordão, mas era de total irrelevância. Em Israel tinha todo tipo de batismo. Tinha batismo por aspersão, tinha batismo por efusão, metade do corpo na água e água na cabeça, tinha batismo por imersão, de sepultamento. Essas formas nunca designaram nada, como vieram depois a ganhar importância já no cristianismo sectarista. Mas, originalmente, nenhuma importância, porque batismo, como vocês deveriam saber, não salva ninguém. O que salva é a mudança de coração. E isso que os publicanos e fariseus não queriam saber, porque botaram só aquela cabecinha hipócrita para ser batizada ou para ser mergulhada, sem fazer perguntas sobre as implicações, as multidões sabiam que implicações haveria. Por isso perguntam, e nós, que vamos ser batizados, o que deve mudar? Aí João diz, sejam generosos, sejam misericordiosos, sejam compartilhadores, sejam pessoas que enxergam o próximo, sejam gente capaz de dividir, sejam pessoas que não pensem apenas em si, que enxerguem a necessidade à volta e que queiram ser também agentes tutoriais da ajuda de serviço e de tratamento digno e humano ao seu próximo. É o que ele diz às multidões. E agora, aos marginais publicanos, aos antipatriotas odiados, que perguntaram também quais são as implicações, Senhor. O que a gente faz, João? E João, o mestre, como ele aqui é chamado, que havemos de fazer? Se fosse hoje em dia, a pergunta era o que havemos de crer? Que doutrina deveríamos aprender? Mas a ênfase do Evangelho nunca é em doutrina. Você, quando ouve Jesus falar em doutrinas, poucas vezes em que é o Evangelho de João que menciona, quem aprender essa doutrina, ele está falando da palavra do Pai. A palavra do Pai, a qual ele se referia, era a palavra do Evangelho que saía da sua boca. Quem quiser saber
se o que eu estou falando, se a doutrina que eu estou ministrando é real, é verdadeira, pratique. Ele diz isso lá em João, no capítulo 7, no verso 14. Pratique. Só praticando vocês vão conhecer a realidade, a veracidade do meu ensino e como ele não é meu, como ele vem do meu Pai. Então, Jesus ensina isso e aqui os não patriotas, os marginais, sabiam disso, junto com todo o povo que, sincero e arrependidamente, estavam ali, não por razões meramente religiosas ou de rito, como era o caso dos fariseus e dos saduceus. Ao contrário, era gente que queria saber as implicações para assumir as transformações, a conduta, o procedimento, a atitude, e lhe perguntam: e nós, publicanos, o que é que nós devemos fazer? Porque, de fato, a gente só reconhece quem é do caminho pelos atos, pelas práticas, não pelas declarações do tipo Senhor, Senhor, ou em teu nome fazemos milagres, profetizamos, curamos, para muitos dos quais Jesus dirá naquele dia, como é ele que afirma, então eu lhes direi, Jesus, lhes direi naquele dia, eu nunca vos conheci, apesar de vocês me chamarem de Senhor, me elogiarem, vocês nunca me amaram, me serviram, me obedeceram, não sei quem vocês são, saiam daqui. Saiam daqui, porque eu não conheço vocês. Agora, esses caras chegam sabendo que a questão não é o que você diz com a boca, a questão é o que você faz da vida. A questão não é confessional. A confissão, a certeza, tem que derivar-se da praticabilidade. Não é ortodoxia, é ortopraxia. Não é exatidão doutrinária, que você não vê Jesus corrigir em tempo algum. Nem quando os discípulos responderam, quando ele perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? E os discípulos deram respostas reencarnacionistas. Uns dizem que tu és Elias ou Jeremias ou algum dos profetas reencarnado, ou mesmo João Batista que morreu, que houve uma transferência de espírito de João para ti. E Jesus não disse, bobagem. Não, ele ficou calado. O povo pensa o que o povo pensa. O importante é o dia em que a consciência do significado de quem eu sou atinge essas pessoas. Isso ele não transformou numa doutrinação. Ele transformou em ato, em exemplo, em gesto e em palavra confirmada pelas suas práticas, pela encarnação que ele fazia daquilo que ele próprio ensinava. A pregação do Evangelho é um conjunto de comunicação e não uma oralidade de conteúdo de doutrinação. Portanto, os publicanos, considerados antipatriotas, já chegaram sabendo que a questão era como viver, não como doutrinar, nem como praticar ritos. Como a gente deve viver? Fala para nós, João. Aí João fala. E lhes respondeu: não cobreis mais do que o estipulado, que é o que, em geral, os cobradores de impostos, os que têm delegação oficial para receber impostos, muitas vezes fazem. E naquele tempo era completamente comum, aqui no Brasil também.
Nós já estamos agora começando a melhorar por causa da tecnologia, da instantaneidade dos registros. Mas houve um tempo, meu Deus, eu me lembro, que quando chegavam os fiscais da Receita Federal no escritório, você podia estar com tudo completamente exato em dia. Eles fuxicavam, futricavam, mexiam, arranjavam alguma coisa ou inventavam qualquer coisa para não saírem sem receber algum imposto frequentemente majorado. Era endêmico e continua sendo endêmico. Basta dar a folga que nós estamos aculturados a essa atitude de corrupção endêmica no país. E em Israel, naqueles dias, não tinha cobrador de imposto que não exacerbasse, que não colocasse um ágio de muita importância, como é comum ainda entre os nossos políticos, lavando dinheiro de muitas formas diferentes, mas recebendo de maneira dissimulada grandes importâncias. O que devemos fazer? Perguntaram esses funcionários públicos romanos. Respondeu João Batista a eles: não cobreis mais do que o determinado, do que o estipulado. Vivam do salário de vocês, não dos acréscimos, da furtividade, da malandragem, da esperteza. Se for assim, voltem para casa, senão vai ser só um banho. Vocês vão molhar só a roupa e o cabelo e vão voltar completamente imundos, com o coração podre e corrompido, como a gente vê acontecendo nos batismos aos milhares todos os anos, no meio cristão, de gente que se batiza só para se batizar, só para pertencer ao clube, só para ser membro da agremiação, só para ser identificado com aquele grupo, só para fazer parte da congregação, só para ter acesso aos privilégios comunitários assim interpretados, só para virar obreiro, só para seguir uma carreira que eles já perceberam que pode ser muito lucrativa. Alguns desses espertalhões que têm uma vocação enorme para serem camelôs, aonde quer que cheguem, para venderem o produto fajuto que lhes seja ensinado a vender. Mas aqui, no caso desses, eles sabem que era necessário aprender a viver. Era necessário fazer. Era necessário mudar. Como já dizia o meu irmão de leite, Soren Kierkegaard, no caminho, o importante é como, muito mais do que o quê. E eu concordo em gênero, número e grau com essa frase dele. No caminho, mais importante é como, muito mais do que o quê. É o que Tiago diz. Não adianta tu me dizeres o quê. O quê é a doutrinação. Porque eu, com o meu como, com a minha prática, com a minha ortopraxia, com as minhas obras, te demonstro o que eu creio, com o meu modo de viver. E tu não demonstras nada, com a tua fé inconsequente, cheia de ortodoxia e sem ortopraxia, sem levar para a prática cotidiana o exercício do evangelho como encarnação na sua vida. Mas esses publicanos, esses antipatriotas, até então corrompidos, tinham um coração muito mais sensível para esse proto-evangelho anunciado por João Batista do que os religiosos exemplares de Jerusalém. Disseram o que havemos de fazer. E no caso deles, o arrependimento tinha que tocar a área mais vulnerável da vida deles. A maior vulnerabilidade de quem lida com dinheiro, de quem gosta de dinheiro,
é o que o cara faz com o dinheiro. Como ele ganha, o que ele faz para ganhar, o que ele se capacita ou se disponibiliza a negociar, a relativizar, para acessar o dinheiro. E uma vez que ele acesse e já praticou ilicitudes para acessar, já assumiu a filosofia de que os fins justificam os meios, e uma vez que faça isso, ainda emprega o dinheiro de maneira perversa, maligna, egoísta, centrada, totalmente voltada para os seus próprios caprichos, invisibilizando a tortura praticada contra o pobre, que dá o que tem e o que não tem, e se não tiver, será punido por não ter tido. Esse era um ponto nevrálgico, esse era um nervo exposto daquele grupo, chamado no Novo Testamento de publicanos, e que eu já expliquei quem eles seriam nos dias de hoje. Funcionários públicos corruptos, trabalhando para uma banda podre desse Estado que era opressor e despótico o tempo todo. Mas eles sabiam que alguma coisa tinha que mudar. O que havemos de fazer? Não cobreis mais do que o que está estipulado, do que o que vem na tabela. Porque senão vocês se tornam diabos piores do que os romanos. Vocês se tornam piores do que os déspotas que deram as ordens impositivas de cobrança de um imposto que não é devido aos romanos. Ao contrário, um imposto que deve ficar e deveria ficar com o povo que produziu a riqueza para o bem, para a ascensão e para a saúde deles próprios. Mas não, todo opressor acachapa o produtor da riqueza, o trabalhador que se esforça, sua, geme, como diz o irmão de Jesus Tiago no capítulo 5 da sua epístola, que o Senhor Deus ouve o clamor dos ceifeiros no campo, clamando por justiça, e esse clamor chega aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. É o que Tiago diz. Isso não está passando despercebido diante do Senhor. Não passará jamais. Você que pratica isso, preste atenção. Ou você tem essa atitude de mudança de mente e coração, ou mais cedo ou mais tarde você vai conhecer a implicação disso. Não há escapatória. E se você achar que está morrendo sem ter sido descoberto, cara, você é mais idiota do que eu imaginava, porque você é um flagrante permanente diante de Deus. Você pode escapar até da justiça dos homens, mas você inapelavelmente vai ser julgado, vai ser cobrado e vai pagar até o último centavo, conforme Jesus diz aqui em Mateus, no capítulo 18, e daqui a um tempo nós vamos chegar lá. Não cobreis mais do que o tabelado, o estipulado. Aí vieram os soldados. Aí tem soldados do templo, soldados que trabalhavam para as autoridades judaicas e soldados também remunerados pelos romanos, porque não havia romano para preencher todas as vagas do exército, das legiões romanas. Então, o que é que os romanos faziam? Já vinham fazendo há muito tempo e fizeram cada vez mais. Como os romanos de Roma não queriam ir para a guerra, só queriam viver da expropriação das legiões, o que as legiões tiravam, roubavam, espoliavam dos povos tomados e ocupados, e era disso que Roma vivia. Roma era uma grande prostituta, uma grande sanguessuga,
como descreve o livro do Apocalipse, eles também alugavam, eles alugavam serviços, eles contratavam mercenários, e dentre esses havia mercenários judeus também, e que chegaram a João Batista e perguntaram: e nós? E nós? Que executamos a lei para um grupo despótico, que é capaz de erguer cruzes e colocar pelo caminho de norte a sul de Israel, para que as caravanas passem e vejam centenas de seres humanos crucificados à margem do caminho, para que a cada légua de distância alguém lembrasse o que acontece com quem não obedece aos romanos. E nós, que somos os que pregamos as pessoas nas cruzes, ou as amarramos para ficarem dias morrendo de sufocação, nós que levantamos a crucificação, a madeira, o madeiro da morte deles, nós que damos cobertura àquilo que muitas vezes nós fazemos com o coração constrangido, envergonhado, entristecido ou sangrando, nós que somos remunerados para cumprir frequentemente o que nós detestamos, nós que vivemos de uma forma constrangedora diante da nossa própria família, dos nossos pais, de nós mesmos, que cumprimos um papel que muitos acham que é completamente necessário. E, de fato, quando é cumprido de maneira correta, é imprescindível. Mas, nesse caso aqui, eram pessoas que sabiam que nas mãos dos romanos não havia equanimidade sendo buscada, nem o devido processo legal, nem nada disso. Isso só existia, o tal do devido processo legal, para quem era cidadão romano, como Paulo. Se não fosse cidadão romano, qualquer um outro que não fosse romano ia direto para a cadeia, ia direto para a morte. A sentença era determinada pela autoridade de acordo com o humor ou com o capricho do dia. E quem executava eram os soldados. Soldados, que eram aqueles que viviam do soldo e praticavam as coisas porque eram pagos para fazê-las. E nós o que faremos? E João lhes disse: a ninguém maltrateis. Eu disse ontem aqui que no documentário que eu assisti anteontem com a Adriana, chamado Fé e Fúria, que é sobre os evangélicos armados nas favelas, o tráfico, a milícia e a aliança de pastores e de igrejas em muitas favelas com o tráfico de drogas e com a milícia e com a lavagem de dinheiro, um documentário também sobre a opressão, os maus tratos, a perseguição e a violência física, além da violência moral e da violência verbal e das humilhações públicas praticadas contra os cultos afro e as ameaças ininterruptas que eles sofrem, especialmente nas comunidades controladas por aquilo que se autodesignou como Israel de Deus, como movimento de Deus, como milícia de Deus, como qualquer outra coisa de Deus, mas que não passa de grupos que nunca quiseram saber o que fazer. Receberam oferta de batismos e de salvação por dízimo. Lava o dinheiro aqui na igreja e o Senhor será contigo. E nós vamos orar para Deus te proteger das balas da polícia. Por outro lado, uma das declarações no documentário é que a banda podre, antigamente assim chamada, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, hoje em dia passou a ser chamada de banda gospel, porque a maioria deles são crentes, e são os que mais se corrompem, e são os que mais chegam lá de irmãozinho para cá, irmãozinho para lá, e são os que dão muitas vezes cobertura aos traficantes
pseudo-evangélicos que estão lá dentro fazendo toda a desgraça em nome de Deus, que a gente nem imagina a distância que possa estar acontecendo. E era o meu temor, como eu disse ontem, já desde 35 anos atrás, depois de uma conversa com Marcinho VP, lá no alto do Morro Dona Marta, quando eu desci com angústia, sabendo que um dia esse casamento haveria de acontecer como de fato aconteceu. Então, nós que não queremos ser soldados da banda podre nem da banda gospel, queremos ser soldados da banda boa. O que nós devemos fazer? O que para nós chega como consequência desse batismo, desse arrependimento, dessa declaração de mudança de mente? O que nós deveremos fazer? E João começa dizendo: a ninguém maltrateis, que é uma das maiores tentações de quem anda fardado, é praticar maus tratos, é exacerbar a autoridade. A ninguém maltrateis. O cara veste o uniforme, bota um cacetete de um lado, uma arma na cintura, ou anda com um fuzil na mão, e acha que recebeu prerrogativas, validações e autorizações para pisar na cabeça, para escrachar, para esmagar. Eu já fiz parte do Conselho de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, junto com o meu primo de terceiro grau, o advogado, jurista Arthur Lavigne, com a Arquidiocese do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles e seus representantes, e também com outros grupos da sociedade civil, um ou dois outros, e a delegada Marta Rocha, que naquele tempo era corregedora da Secretaria de Segurança do Estado do Rio. E eu via os casos que chegavam com documentação inquestionável de gente e de soldados que entravam nas casas não para prender, mas para executar. As evidências eram chocantes. O cara no chão, o tiro de cima na testa, com testemunha e tudo. Já ficaram tão cínicos que não queriam saber se a mãe estava ali, a mulher, os filhos, ninguém. Entrou, perdeu, bota no chão, deitou, tiro na cabeça, pá! Abusos os mais variados, obrigando meninas de 14, 15, 16 anos a fazer sexo oral na ponta do fuzil, da arma. Depois botavam os seus pênis para fora e mama aqui até chegar leitinho, sua vaca. E aí depois batiam, matavam os homens do lugar, e as mulheres é que tinham que testemunhar e depois não tinham onde se esconder, e eu tive que levar mais de uma vez para minha casa, para protegê-las lá, porque o Estado não oferecia proteção nenhuma. Eu vi isso para todo lado, como aquilo que o Pedro Aleixo falou aqui para o general, eu creio que foi o Médici, foi no tempo do Médici, quando propuseram o AI-5, foi nos dias do Médici, não é? No maior dureza daquele período da ditadura, e chegou com o termo do AI-5 para ele também assinar como um civil que validasse aquele ato institucional que fechava o Congresso, que dava poderes totais às milícias oficiais para entrarem, quebrarem, praticamente a abolição de todo o processo legal que pudesse existir. Era um golpe fatal em qualquer que fosse o direito humano a ser reivindicado. E aí o Pedro Aleixo leu o documento e ficou pensativo, sem conseguir assiná-lo, com a caneta na mão,
E os generais em volta perguntaram: o que foi? O senhor não confia na gente? Ele falou: olha, nos senhores eu posso até confiar. Mas e o guardinha da esquina? O que o guardinha da esquina vai fazer com essa autorização? Ele vai quebrar, arrepiar, matar, arruinar. Ele se sentirá empoderado como um Deus frustrado que recebeu poderes onipotentes para se vingar, nem dos outros, mas do ódio e da frustração que ele carrega dentro de si mesmo e do próprio coração. Que faremos nós? Perguntaram os soldados. É uma mensagem que muito evangélico aqui não quer ouvir de jeito nenhum. Que faremos nós? A ninguém maltrateis. Porque hoje em dia, no meio evangélico, tem muita gente advogando maus tratos mesmo. Na internet, abertamente. Tem que matar esses canalhas, esses bandidos. É o pessoal que adotou a doutrina do Messias, que diz que bandido bom é bandido morto. Nós o que faremos? João diz: a ninguém maltrateis. Ninguém. Você está me ouvindo? Policial cristão, a ninguém maltrateis. Cumpra o seu trabalho. E o seu trabalho não é maltratar. O seu trabalho é prender, o seu trabalho é impedir, o seu trabalho é conduzir até ao lugar onde inicia-se o devido processo legal. Com todo respeito, porque quem não respeita direitos humanos de bandido acaba se tornando mais bandido do que o próprio bandido. É isso que muita gente não consegue entender. A minha autoridade só se mantém se eu não nivelá-la com a autoridade daqueles que, tendo autoridade, a violam contra a realidade da dignidade essencial, mesmo daqueles que transgridem a lei. É isso que a nossa Constituição determina, e muito antes da nossa Constituição, é isso que o Evangelho de Jesus determina. A ninguém maltrateis. E aí ele prossegue e diz: não deis denúncia falsa, não façam BO, fantasma, não plantem evidências mentirosas, como acontece o tempo todo. Os caras já levam a evidência para que, não havendo nada, como é casa de pobre, eles plantem a evidência. Como eu vi eles fazerem na Fábrica de Esperança, que eu presidia, uma das coisas mais lindas que já aconteceram no Rio de Janeiro e no Brasil. O mundo inteiro reconheceu a maravilha daquele projeto que o governador odiava, o prefeito odiava, e botou a polícia militar tentando incriminar alguma coisa, e como éramos vizinhos da favela de Acari, do Amarelinho, Barros Filho e um monte de outros grupos de favela daquela região do Rio de Janeiro, dos quais nós conseguíamos tirar 24 mil crianças, adolescentes e adultos carentes por dia para dentro dos nossos 66 projetos e dos nossos ambulatórios e clínica dentária e tudo que, se você quisesse, tinha lá. Meu Deus, em parcerias com grandes multinacionais, ajudando aquelas milhares de pessoas, e o governador e o prefeito com ciúmes. Aí acharam uma cocaína, plantaram, fizeram uma invasão em Acari, que só tinha um muro separando a gente da favela, um muro alto de uns 7 metros. Eles pularam o muro e puseram uma cocaína num galpão lá dos fundos da fábrica, onde ninguém ia. Esconderam lá. E o que aconteceu? Aí logo depois a polícia veio, entrou pela frente, pediu para vasculhar, porque disse que os traficantes tinham pulado para lá. Foram lá e voltaram com um saco de cocaína, com alguns papelotes,
e já foram dizendo: achamos a fábrica de Esperança escondia cocaína para os bandidos de Acari. Aí, policiais de dentro da corporação, do 9º Batalhão daquela região, inconformados com a mentira que foi plantada pelo coronel Marcos Paz, sob a ordem do general Cerqueira, aquele mesmo que se orgulhava de dizer que tinha matado e executado Lamarca, e que era o chefe de segurança do Estado do Rio de Janeiro no tempo do governador Marcelo Alencar, e que tinha sido o mentor daquela construção para me aniquilar. Pois bem, alguns soldados do batalhão não conseguiram engolir, sabiam o que tinha acontecido e começaram a mandar cartas, contando a história inteira e mandando a gente averiguar o tempo da apreensão daquele pó. E aí o advogado da fábrica pediu para que fosse feito um exame forense no material apreendido e se designou com toda a clareza inequívoca de que era um pó apreendido um ano antes, numa comunidade diferente do Rio. Eles tiraram do estoque deles, policial, para colocar e plantar a evidência lá. Isso acontece em muitos lugares, em muitos níveis, em muitas instâncias. Isso é antigo, tão antigo quanto a mentira. Então, João diz: não deis denúncia falsa. Não inventem, não especulem. Ou tem provas concretas, reais, palpáveis, para configurar uma denúncia? Do contrário, não inventem. Não deixem que o orgulho da missão tome conta da missão, que não é seguir as pulsões do orgulho pessoal de um soldado que quer sempre voltar de uma campanha dizendo: trouxemos tantos, toda vez que eu saio não volto com as mãos vazias. João diz: não façam isso, não inventem prisões, não inventem bandidos, e se forem bandidos, não inventem evidências. Se não tiveram e não pegaram evidências, será numa próxima vez, mas não produzam fantasmagoria marginal contra ninguém. Mesmo que vocês tenham convicção no coração. E a última coisa que João diz aos soldados, aos militares, é: contentai-vos com o vosso salário, contentai-vos com o vosso soldo, contentai-vos. Vocês recebem tanto, esse foi o contrato? Não fiquem pegando bola, fazendo achaque. Antigamente, o nome do achaque era mineira. Aí, no fim da década de 80, início dos anos 90, eu me lembro que as famílias dos traficantes de Acari e adjacências me diziam que uma vez por semana, pelo menos, a polícia entrava lá só para pegar a mineira da semana. E a mineira da semana era em torno de US$ 10.000, que era dividido entre aquele grupo corrupto, que daquele batalhão específico, que se oferecia antes de tudo e de todos para entrar sempre nas favelas onde eles já tinham a bola guardada, já tinham a mineira preparada, já tinham o achaque contratado. Contentai-vos com o vosso soldo. Que arrependimento tem que tocar no nervo mais sensível do coração da gente. Você que está aqui, onde é que o arrependimento mais tocaria em você? Mais mexeria com você? Que dimensões da sua vida você precisa renunciar? Tem alguém dizendo aqui: aos políticos progressistas o Caio passa pano. Está mentindo contra a verdade. Não passo pano para ninguém. Para ninguém.
para ninguém. Nunca passei nem passarei. E você, meu filho, deixa eu ver qual é teu nome. Tem uns que nem... Ó, Incrível Destino. Não é esse, não é. É você, Evandro Coelho Batista. Aos políticos progressistas só passa pano. Você é um caluniador mentiroso. Está pecando contra a verdade. Você, de fato, está chamando juízo sobre a sua cabeça, Evandro. É isso que eu te digo. E é isso que você tem que saber. Teu arrependimento tem que passar por uma conversão ideológica. Eu não sou de direita, não sou de esquerda, não sou conservador, não sou progressista. O que eu digo vem do Evangelho. E se você diz que o que eu digo é progressista, é porque você não gosta do que o Evangelho diz. Eu não estou inspirado em Karl Marx, não estou inspirado em nenhum fórum progressista, não estou inspirado, não faço parte de nenhum partido, de nenhum grupo, de nenhuma fraternidade que se declara progressista. Eu faço parte da fraternidade do Evangelho, aonde as pautas são as pautas do Evangelho, pautas que você não gosta, não reconhece, odeia e abomina, porque o arrependimento do Evandro Coelho Batista não chegou nesse nível da blindagem, da dureza do coração dele. No dia que ele chegar ao Evangelho, entender o Evangelho e se converter a Jesus, você, Evandro, vai chamar o arrependimento para a sua vida e com vergonha você vai associar esse dia, essa acusação, essa calúnia, às tristezas do seu coração, que eu espero que sejam tristezas para a vida, que sejam arrependimento e não remorso. Entendeu, Evandro Batista? Pois bem, então, o arrependimento tem que nos tocar naquelas áreas mais nevrálgicas do nosso ser. Mais nevrálgicas. Eu vejo às vezes pessoas dizendo, eu me converti, parei, um monte de coisa. Aí eu vou ver, era um cara que diz que parou de dançar e nunca dançou. Não, eu não bebo mais. Eu digo, cara, você nunca bebeu. Mas eu sei que ele mente pra caramba, que ele não consegue contar uma história verdadeira, verdadeiramente até o fim. Tem que exagerar, tem que suprimir, tem que inventar alguma coisa a mais, tem que dourar a pílula. E eu sei. E ele pensa que não é enxergado. É lascivo pra caramba. Não pode ver uma bunda que quase quebra o pescoço, os olhos gulosos saltam, é invejoso. Você vê que o cara fica zangado, mesmo quando não diz nada, quando alguém que ele não gosta, ou com quem antipatiza, alcança alguma coisa a mais, é arrogante, é preconceituoso, é ideologista como o Evandro Batista. Isso é pecado, Evandro. Pecado. Arrependimento, se não chegar a você, mudando esse teu coração condicionado pela lavagem cerebral, você não passa de um fariseu ideológico, Evandro Batista. O arrependimento tem que tocar nas áreas mais sensíveis do nosso ser. Se ele não começa sensibilizando, apresentando, motivando a gente para aquilo que tem o maior poder de destrutividade na existência da gente, nenhum arrependimento que não passe pela nevralgia e pelas insensibilidades do nosso caráter é aquilo que em nós mais machuca. Abrir mão, renunciar, porque é justamente aquela área na qual o nosso caráter é mais flácido.
E olhando para ali agora, eu percebi que eu já falei 1 hora e 26 minutos. Então guarde isso. Hoje eu disse a você que o arrependimento tem que ter implicações e tem que mudar o que a gente faz, como a gente faz, como a gente vive. E para mudar o que a gente faz, tem que mudar antes o que a gente pensa. Se não tiver mudança mental, se não produzir o paradigma da mente de Cristo, da mente do Evangelho, da mente de Jesus, que é o Evangelho, ensinado por Jesus, e que ele mandou que fosse ensinado a todos os povos e a toda criatura. Ensinado para ser praticado. Se não passar por aí, é como Pedro diz, esse batismo, metaforicamente, pode ser comparado a uma porca lavada. É como lavar um porco e não tirá-lo do chiqueiro. E o que eu tenho visto no meio religioso, a maior parte das vezes, há anos e anos e anos, eu sou um observador de dentro, há meio século. Eu vejo muito porco sendo lavado e que volta para o chiqueiro, a se revolver na lama. Eu vejo muito cão sendo banhado para depois ir se revolver no vômito, como Pedro disse. Eu vejo muita gente sendo batizada para continuar roubando, com uma espécie de pacificação superficial, porque o espírito religioso é esse. Dá para você agradar a Deus de um lado e fazer coisas totalmente diferentes da vontade de Deus de outro, se você se batizar, der o dízimo e frequentar o templo e cantar com a mão para cima. Deus prefere isso do que a transformação do teu coração, do teu caráter, da tua atitude, dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, das tuas emoções, o que vão desaguar, desembocar numa nova maneira de viver. Como Paulo diz, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele disse, olha, já que vocês receberam a graça de Cristo, já que vocês dizem que o Evangelho entrou em vocês, então aquele que mentia não minta mais. O que roubava, não roube mais, antes trabalhe, para que tenha dinheiro, recursos nas suas mãos, com os quais, segundo João Batista, possa ajudar aos necessitados. Irai-vos e não pequeis. Não deixem a ira tomar conta de vocês, senão vocês vão virar diabo. Diabos batizados. Mas se vocês alimentarem, derem lugar ao espírito de ira, de ódio, de supremacismo, de segregação, de separação, de julgamento, de juízo, vocês vão ser filhos do diabo. O diabo é o pai dos juízos, é o pai das calúnias, é o pai das injúrias, é o pai da mentira, é o pai do preconceito, é o pai do supremacismo, porque Deus não é diabo, Deus não faz acepção de pessoas, mas você não entende nunca, não é, Evandro Batista? Não entende nunca que Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama a direita, a esquerda, o centro, ama todo mundo, ama qualquer um, mas vocês não, a religião não. E como você até hoje faz parte de um grupo de fariseu e saduceu que não confessa pecado só o dos outros, ou o que você supõe seja, você vem caladinho aqui. Mas eu te digo, volta para casa, menino.
vai lavar a tua alma, vai te arrepender. E depois vem aqui que quem sabe você será batizado com o Espírito Santo e com fogo. Antes disso, não. Arrependimento tem que mudar essa totalidade, tem que mudar o meu carnegão, para que o meu caminhar seja transformado, porque o meu caráter tenha sido totalmente modificado, como Paulo diz em 2 aos Coríntios, no capítulo 4. Se alguém, no capítulo 5, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova criação, diz o texto original. É uma nova criação, é um regênesis, é um novo homem, uma nova mulher, é um novo ser, é uma nova criação. As coisas antigas, tudo isso, velha aliança, esses modelos passados, já foram. Eis que agora, em Cristo, no Evangelho, tudo se fez novo. Começa um novo mundo, com um novo entendimento, com um novo olhar, com um novo coração, com um novo nascimento, com uma nova percepção, para você poder fazer parte da nova aliança, fazer parte da nova humanidade que está sendo gestada no ventre do Espírito Santo, para produzir gente que seja genuinamente carregadora do DNA de Jesus, do DNA do Evangelho, do DNA de Cristo. Senhor, que eu não tenha perdido meu tempo, nem pregado em vão, por amor do Teu nome, por amor do Teu nome, Jesus, porque Tu estás vivo, ressuscitado e presente, por amor do Teu nome, por amor do Teu nome, que a Tua palavra seja ouvida, seja crida, agasalhada e produza a transformação para a qual ela foi designada a realizar. Amém. PS. Ontem o presidente Lula falou uma grande tolice. Deu muita tristeza. À noite eu estava aqui fazendo uma live e alguém me perguntou sobre o assunto. Viu, Evandro Batista? Perguntando o que eu achava. Se não tinha sido um tiro no pé que ele tinha dado. Eu falei, não. Ah, não? Eu falei, não, foi um tiro no joelho. Por pouco ele não dá na barriga ou no coração. De tão tola, translocada, que foi aquela declaração. Aí você vem com essa bobagem de dizer que eu passo pano para quem, cara? Passo sim como servo. Passo pano todo dia para essa multidão de ignorantes, rudes, sem coração, e que chega aqui para agredir, e eu passo pano para você voltar. Eu nem bloqueio os caras nas minhas redes sociais que vão lá só para ofender. Aí eu vou ver quem a pessoa é. Não tem um seguidor, não tem uma publicação, é um Instagram ou uma rede social só para ir lá falar mal. Ainda assim eu não bloqueio, eu só restringo. Ele pensa que está escrevendo, mas não está aparecendo nada para ninguém. Por quê? A minha mulher diz, bloqueia logo, meu amor. Eu digo, não, eu tenho esperança sempre que o Evangelho possa transformar esse imbecil num homem sábio e sensato. Então deixa ele ficar pelo menos ouvindo. Deixa ele vir direto aqui e ouvir a palavra. Eu creio em milagre. Eu passei a vida pregando para bandido, marginal, para todo tipo de gente. Por quê? Porque eu creio que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então deixa ele aí. Só vou restringir. Ele mesmo está pensando que está falando. Para ele aparece o comentário, para mais ninguém. Só para mim e para ele. Eu sei que ele está aí. Como eu já vi muitos irem mudando, até o dia em que me pediram perdão. Só eu vi.
Aí eu fui e tirei a restrição. E eles passaram a falar e a aparecer. Porque o meu coração passa pano sim para todo pecador, para todo maldizente. Eu restrinjo o empoderamento dele, mas não tiro dele o poder de continuar me ouvindo, me vendo, porque eu creio em milagres, em transformação do ser, em que um dia esse pessoal todo pode ter a venda dos olhos e genuinamente se converter. Que Deus te abençoe. Não saia sem deixar o seu like. E se você está aqui conosco e não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva hoje. E convide muitos amigos a se inscreverem e apertarem o sininho. E não vá embora sem deixar o seu dedinho, a sua digital, o seu amém de like aí. Vá lá e dê um amém de like. Amém, 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 amém. Que Deus nos abençoe. Geralmente, sexta-feira, eu respondo uma, duas ou três perguntas, mas hoje eu fiquei tão empolgado com o que eu estava dizendo que quando eu vi, a gente já estava aqui com praticamente agora 1h38. É um falador, não é? Um beijo para todos vocês. Tchau, queridos. Bom fim de semana. Deixa eu ver. Eu estou apagando aqui, mas eu não consegui enxergar. É isso.